Olá a todos, Peri Rich de Itajaí, Santa Catarina. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem me deixado bastante desanimado aqui no Brasil. É que nós estamos em meio a uma guerra cultural. Evidentemente que num âmbito maior, a guerra ela é espiritual. Tanto no seu núcleo, os conflitos humanos eles estão nucleados numa guerra espiritual, mas eles também, no seu círculo maior, no seu círculo, no seu limite esférico, ele tanto surge do problema espiritual como chega no limite de uma guerra espiritual. Mas nesse meio todo, nós temos, nós temos níveis. E aquele nível que fica mais, por assim dizer, mais plausível, é normal de se ver, é a esfera psicológica, que está alicerçada com a esfera cultural. Então, nesses dois planos, nessas duas faixas, por assim dizer, nesses dois níveis de guerra que estão gerando todos esses conflitos. E o que tem me deixado bastante incomodado é que, infelizmente, nós chegamos num ponto em que nós vemos uma sociedade. Na realidade, eu não gosto de usar a expressão sociedade, mas nós vemos uma população muito fragmentada. Até aí eu entendo, é normal, infelizmente, porque nós já estamos há décadas aí dentro de um processo revolucionário, né? E esse processo revolucionário lutou com unhas e dentes, fez das tripas corações para conseguir fazer com que essa fragmentação social acontecesse, né? Então não é fácil, quando a gente seria muito melhor a gente ter a noção de aglutinação das ideias. Infelizmente a gente está muito fragmentado. E diante de toda essa fragmentação, o que tem me causado mais ainda é que nós temos aí basicamente três divisões na sociedade. Existem, elas são mais fragmentadas ainda, mas basicamente essas três que nós temos. Nós temos os conservadores. E aí nós estamos falando de conservadores de fato, pessoas que querem estudar, que querem aprender, que buscam conhecimento, que querem alcançar a inteligência e atingir até essa sabedoria para poder entender a realidade tal como ela se apresenta, entender, buscar a verdade, né, no escrutínio dessa realidade, para que quando tiver que agir, ele use, além da sabedoria, né, da virtude da sabedoria, ele use a irmã gêmea dela. Irmã gêmea siamesa, ou seja, não tem como dissociar uma da outra, que é a prudência. Então, o papel do conservador é esse, é estudar ao máximo aquilo que tiver ao seu alcance, para que ele, através do conhecimento, galgue, alcance a inteligência, para que ele possa estar diante da sabedoria, ou seja, ele ser um portador da sabedoria e ele ser aquele que vai executar a sabedoria quando assim se fizer, mas a sabedoria para compreender da realidade aquilo que é a verdade, mesmo sabendo que existem limitações acerca disso. Mas ele tenta se aproximar ao máximo disso e para que quando ele tiver que agir, ele use a irmã gêmea siamesa da sabedoria, que é a prudência, para que ele possa agir da melhor maneira para resolver os problemas que surgem de tempos em tempos. Pois bem, então nós temos pessoas que têm que entender essa proposta e estão se esforçando para viver uma vida assim, uma vida com propósitos, uma vida de propósitos, na medida do possível, bons. Uma outra parte da sociedade, ela é aquela que se integrou à mentalidade e movimento revolucionário, que são aquelas pessoas que, umas já sabendo que só querem o poder pelo poder, né? O máximo que elas vão conseguirem é dominar os meios de ações e para continuar com o poder, né, de mandar nas pessoas.
para que seus vis interesses, ou até mesmo aqueles que são os melhores, por exemplo, eu pego uma Manuela Dávila, por exemplo. Você acha que ela é má quando ela quer o bem pro filhinho ou filhinha dela? Enfim, agora eu não sei qual é o sexo do bebê dela, mas da filha dela, o filho, enfim. Quando ela quer o melhor, ela está sendo má? Por isso, não. Mas os meios que ela utiliza para obter recursos para poder dar o melhor pro filho ou para a filha, que seja, entendeu? Não que tudo seja ruim em si, mas eu estou falando, quando ela, como revolucionária que é, com as relações que ela tem, com as atividades que ela promove, que ela já ajudou a promover, ela é uma pessoa que está preocupada em buscar o bem? Não. Ainda que não seja 100% má. Até por querer bem para si mesmo, para sua prole, para o seu marido, enfim, aquela coisa toda. Então não dá para falar em termos maniqueístas puro, né? Daquele maniqueísmo puro. Você pode até falar no sentido do movimento como um todo, porque o que o movimento, os agentes do movimento, agente da mentalidade do movimento revolucionário, eles querem o mal. Ele como um todo, se você pegar o cerne, o núcleo do movimento, ele propugna o mal. Ele promove o mal para os deleites dos seus integrantes, dos agentes que estão, seja no topo, ou nas camadas intermediárias, ou até mesmo naquelas mais baixas, do movimento revolucionário. Que eles vão, se infiltram, degeneram, enfim, acabam com toda e qualquer virtude dentro de uma sociedade ou de uma população. Então nós temos os conservadores, nós temos os revolucionários. E se no meio ou à margem disso, nós temos uma outra classe, pelo menos uma outra classe chamada de isentões. E aí eu estou falando de isentões mesmo. Eu não estou falando da isento-left, que são aqueles que se dizem conservadores, liberais, mas que, como Jesus disse, né, pelos frutos conhecereis as árvores. Aí, quando você escrutina os frutos, o sujeito ele se denomina como conservador, mas ele mesmo de conservador é quase nulo. Porque o discurso das pessoas, elas estão em como? Elas estão num discurso pró-revolucionário. Como é que um conservador que se preze ajuda o movimento revolucionário? Ele pode estar até enganado em alguma medida. Mas quando você analisa o conjunto do comportamento dessa pessoa, fala, não, essa pessoa não... Desculpa, mas ela... Não. E o pior é que não dá, porque o conservador, ele não pode usar como desculpa reiterada a ignorância. Aí é que está a questão. Porque uma característica do conservadorismo é o estudo justamente para você alcançar a sabedoria. Como é que... Se a sabedoria já é justamente o contrário da ciência e da ignorância. Uma coisa é surgir um desafio tal qual a humanidade nunca teve. E mesmo diante de um tamanho, nível de conhecimento que uma pessoa tenha, um grupo tenha, aquilo ali é sui generis. Ou seja, não há, em alguma medida não há como você arbitrar sobre aquilo. Não, olha, aqui a gente nunca, não se lembra na história, não temos relatos disso. Nós não sabemos como os nossos antepassados lidaram com isso. Ou seja, para a nossa geração, e quando eu digo geração, eu estou falando num espectro temporal considerável, estou falando talvez até de século, não há relato disso. E para nós surgiu esse problema. Então ali você vai ter que tentar tomar uma medida para tentar sanar aquele problema. E aí nessa situação é possível que hajam erros, infelizmente. E você vai ter que aprender com esses erros. Agora, o problema é que dentro do 2 mais 2 igual a 4, você colocar qualquer coisa. Olha, 2 unidades, seja do que quer que for, mas 2 unidades, pode ser qualquer número menos 4. Não pode acontecer isso. Porque esse conhecimento já está consolidado. Não existe mais discussão quanto a isso. Então, nesse sentido, é que eu falo que esse terceiro grupo que vive ou no meio ou à margem desses dois outros grupos, que sejam os conservadores e que sejam os revolucionários, os isentões, então,
tirando os centro-lefts, né, que tem aquele comportamento que não é dúbio. Embora ele se coloque como liberal e como conservador, na verdade, ele está ajudando o movimento revolucionário. Mas tem aquele pessoal ali que não dá pitaco em nada, nada, zero, 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 zero. Ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver o parquinho pegar fogo, mas ele mesmo não... Pergunta para ele, quem você acha que está certo? Às vezes a pessoa não sabe nem entender o que está acontecendo. Mas supondo que você desenhe para a pessoa e a pessoa consiga entender. Aí fala, ó, fulano tá certo. Ah, então ajuda fulano na guerra. Não, eu não quero ajudar. Ah, mas você não disse que fulano tá certo? Sim. Tá, então nós estamos precisando de ajuda. Você, não leve a mal, mas assim, ó, eu tenho minha vida, eu já tenho meu estilo de vida, o meu futebolzinho, minha televisãozinha, o meu BBB, minha novela, aquelas coisas medíocres da vida. Medíocre nada, porque, bom, enfim, aquelas coisas que não só não acrescentam, como degeneram. É isso que eu quero, assistir aquele programa humorístico. Cara, não dá. Eu não quero saber disso daí, não. Isso daí, pra mim, política, futebol, religião não se discute. Tá, mas é por causa disso que existem falsos pastores, falsos padres. É por causa disso que existem maus políticos. Hã? É por causa disso, porque as pessoas não querem viver essas coisas e não querem guerrear pelo bem. E nesse caso eu estou falando dos isentões, porque os conservadores, que de fato são conservadores, que foram aqueles que eu descrevi basicamente há instantes atrás, esses sabem que não tem outro jeito. Seja o meio que estiver à disposição, ele tem que lutar pelo bem e pela verdade, porque ele paga o preço do conhecimento para alcançar a inteligência, para atingir a sabedoria, para entender a verdade através da realidade tal como ela se apresenta, mesmo sabendo que existem limitações na cognição humana e no tempo. Às vezes eu não vou entender tudo agora, e talvez nem eu vou entender, talvez gerações para frente vão entender o que aconteceu. Mas dentro daquilo que está à minha disposição e da minha condição, eu vou tentar agir da melhor maneira possível. Eu vou buscar a excelência. Eu vou trabalhar com prudência. Seja utilizando de uma força maior agora, porque agora é a hora de usar mais força. Ou seja, na hora de ser mais equilibrado e moderado. Por quê? Porque isso é ser conservador. E enquanto nós tivermos uma parte considerável da nossa população que se orgulha de ser isentona mesmo, aquele isento que chova, faça sol, o sujeito tá vendo o circo pegar fogo, mesmo que ele entenda que se os revolucionários vencerem a batalha, vencerem a guerra, ele vai virar um escravo. Tu vai parar na senzala, num campo de concentração. Fazer o quê, né? Olha, mas se os conservadores ganhar, você vai ter a liberdade de viver essa vidazinha sua. Então, tá bom. Mas aí ele pensa, mas também se ambos se matarem, eu vou viver minha vidinha também. Disso tudo que eu coloquei aqui agora, eu só acho assim, eu não sou adepto de extermínio de pessoas, muito pelo contrário, eu quero que, assim como Jesus, embora ele tem poder para isso, né, de dar vida e vida com abundância. Não vou propor isso. A única coisa que eu gostaria, de verdade, no Brasil, eu sei que isso vai demorar décadas, eu não estou pedindo isso como, né, mas assim, ó, que as pessoas, elas se definissem. Quem é conservador? Vem pra cá. E tem que se comportar como conservador. Quem é revolucionário? Vai pra lá. Se comporta como revolucionário. Quem é isentão? Vem pra cá. Fica aqui. Pronto. Primeiro vamos separar. Já disse, sei que existem mais fragmentações ainda nesse meio. Eu sei disso. Mas não vou entrar no mérito aqui agora. Pegar esses 3 grandes grupos. Pronto.
classifiquei os grupos. Revolucionário, desde o mais baixo, desde o mais raso, até aquele que tem a consciência mais plena possível de todo o movimento, e atribuir a cada um desses a pena de acordo com o que merece. Só que nesse grupinho aqui de isentões, ou grupo, que talvez seja um grupo, enfim, talvez seja maior do que qualquer um dos outros dois, né? Entre conservadores e entre revolucionários, nós podemos ter aqui, nesse meio, os isentões. Você quer viver a sua vidinha indefectível, ainda que seja uma vida que não vai fazer a menor diferença? Menor diferença no sentido assim, ó, no cotidiano, ótimo, nós temos pessoas ali e tal, aquela coisa, mas são pessoas que não contribuem para nada além de gerar imposto, pagar aqueles impostos e ter aquela vidinha dela. Quer dizer, dali não vai sair nenhum grande parlamentar, congressista, não vai sair nenhum gestor público, não vai sair pessoa virtuosa. Calma, eu não estou falando que, eu não estou condenando as pessoas como num sistema de castas, tá? Porque não é assim que funciona. Mas já que a pessoa decidiu por ser assim, e eu estou falando de pessoas que já têm uma certa responsabilidade, já têm uma certa idade, e que, portanto, já podem dizer, não, olha, eu não quero nem ser conservador, eu não quero nem ser revolucionário, eu quero ser o isentão que eu sou. Ou seja, ela confessa, ela se define como isentona. Conhece o que é ser isentão e fala, bate no peito e diz, eu sou isentão. Então, ótimo. Você não vai ser um facínora na sociedade, no convívio social, e também você não vai ser aquela pessoa que vai buscar se esforçar pela virtude, pelo conhecimento, pela inteligência, pela sabedoria, parará, parará, parará. Você não vai ser nenhum desses. Você está sujeito a viver, a ter um pouquinho dos vícios e ter um pouquinho ali tal, das virtudes, mas vai que vai seguindo. Então também você não vai ter direitos fundamentais, tantos quantos, por exemplo, os conservadores. Você não escolhe quem vai eleger você. Desculpa. Você não escolhe quem vai administrar a polis. Você não vai escolher quem é que vai, muitas das vezes, apresentar propostas de políticas públicas. Você não tem esse direito. Ou você ascende ao conservadorismo, ou você se degenera de uma vez como revolucionário. Meio termo nessa história, até existe de fato? Existe. Mas como você só serve para ser massa de manobra, isentão, na verdade, é um fiel da balança para viver uma vida de mediocridade. Porque o revolucionário, que é o revolucionário, ele está fazendo o papel dele de mal e está sujeito às penas que ele está buscando ainda aqui enquanto revolucionário. Os conservadores estão se esforçando para viver uma vida mais virtuosa possível? Sim. Então merecem sim, dentro de um Estado social de justiça, justiça com J maiúsculo, terem os melhores postos dentro de uma sociedade. Agora, o isentão, aquele que está preocupado só com um joguinho de futebol, de qualquer outro esporte tal, e viver a vidinha dele básica, esse e essa que vivam na mediocridade de suas vidas, comendo sua raçãozinha e não dando pitaco na vida social. Porque uma coisa é certa, o Brasil ainda está desse jeito que está, porque a suspeita que eu tenho é que existe uma massa considerável de pessoas isentonas. E o pior, que acham, são tão altivas, tão soberbas, que acham que estão acima das paixões ideológicas. Quando na realidade, com a sua isenção, entre aspas, estão ajudando, quando, evidentemente, não estou falando que está atacando pedra em conservador, mas ele acha que se furtando do bem, de fazer o bem, ele já é o próprio bem. Não! Quando nós
não lutamos, batalhamos pelo bem, nós estamos prestando serviço ao mal. Não existe em cima do muro numa guerra como essa. E o brasileiro médio, aquele que pelo menos se comporta como tal do isentão, ele não entende que, vivendo dessa maneira, ele está sim ajudando o movimento revolucionário e o mal. Porque quando ele não luta pelo bem, por aquilo que é bom, ele está ajudando aquilo que é mal. Ou nós trabalhamos pelo bem, ou de alguma maneira nós ajudamos o mal. Você pode ter uma horta em casa. Uma pessoa que tem horta, ela quer ter mato no sentido de erva daninha? Não. E ela não precisa plantar erva daninha na horta dela, no pomar dela, que seja, ou em qualquer tipo de plantação. Com o vento, aquilo ali se poliniza, entra na terra, aquilo ali vai lá e fertiliza e cresce. E você tem o trabalho de ter que tirar. O isentão, ele vê aquilo ali e ele deixa. Porque ele fala, não, tá aqui, ó. Quando eu comprei a propriedade, ou quando eu vim morar na propriedade aqui, seja alugada, já tinha aqui essa planta, ou esse pomar, essa horta. E é o seguinte, eu venho aqui, colho o que tenho para colher. Ah, mas você não tá vendo? Ó, tem bicho acometendo aqui, praga acometendo aqui tem mato aqui crescendo, tem erva daninha sugando aqui, ó, os nutrientes da planta, né? Eu aqui pego fruta, eu pego verdura, eu pego legumes, enfim, as hortaliças, eu vou, enquanto estiver me dando. Se não tá dando tudo que poderia dar, se não tem todos os nutrientes, porque tem erva daninha, porque tem praga, cara, paciência. Não, mas é você quem tem que cuidar, é você quem está nessa propriedade, seja ela sua ou alugada, ou incomodado, ou qualquer... Não, mas é o seguinte, eu não quero ter esse trabalho, não. Claro, estou falando isso como... parafraseando, né, ou tomando como similitude daquilo que acontece no espectro cultural. Que enquanto nós não tivermos pessoas engajadas em fazer o bem, em lutar pelo bem, mas como conservador, por quê? Porque o conservador tem esse compromisso. Para ele se dizer conservador, ele tem que ter esse compromisso do estudo, em tempo e fora de tempo. Lógico, uma hora você vai estar descansando, você vai estar dormindo, você vai estar lá nos seus entretenimentos, mas a verdade é o seguinte, enquanto você estiver em você ali, você sabe que você tem que estudar, que você tem que angariar conhecimento, alcançar inteligência, porque não é só acumular conhecimento, você tem que ascender a sabedoria. Para que da sabedoria você possa olhar para a realidade e buscar entender a verdade ali em cada caso concreto, para que, quando você tiver que agir, você vai agir com a melhor... buscando sempre o seguinte, se pautando pela prudência, com vistas na excelência. A proposta que faz isso é conservadorismo. Quem quer degenerar tudo isso é revolucionário. E quem não está nem aí com nada, não quer nem trabalhar pelo bem, mas também se diz que não vai querer degenerar per si, é o tal do isentão. Então, assim, as pessoas têm direito de serem isentonas? Até tem. Numa vida normal até tem. A questão é que, na hora da gente colher os louros da vitória, se essa guerra cultural acabar da melhor maneira possível, não que ela vai acabar um dia, mas eu estou falando assim, se houver se você consegue, em alguma medida, neutralizar os agentes da mentalidade de movimento revolucionário, a ponto de que ninguém está falando aqui de extermínio de vidas, muito pelo contrário, mas de atribuir e de cumprir as penas, castigos que devem advir sobre essas pessoas. Hoje é impossível no Brasil. Quase que impossível, né? Quase que impossível.
Quiseram colocar na legalidade da lei prisão em segunda instância, não conseguiram, só para se ter uma ideia. Enfim, então hoje é quase que impossível você conseguir estabelecer a justiça, por exemplo. Mas num cenário onde poderia ser isso, o cara quer ser isentão, ele que seja. Não tem problema nenhum. Você vai andar de acordo com a maré mesmo, né? Se a maré te levar para direita, você vai para direita. Se a maré te levar para esquerda, tu vai para esquerda. É assim que o isentão vive. Só que ele não pode ter o direito de dar pitaco em nada que ele não possa contribuir. E quando eu falo de contribuição, eu estou falando de contribuição. É aquilo que você vai contribuir de alguma maneira para resolver o problema, para melhorar a situação. E se essa pessoa ela não quer ter uma vida dedicada ao estudo, à busca da virtude, ela que não dê pitaco na vida alheia ou na vida social. Porque ela acha que ela quer viver a vidinha dela, mas na hora do vamos ver, ela quer ter o direito de dar o parecer dela. Não. Negativo. Você pode até não ter contribuído para o bem. Ou melhor, ter contribuído para o mal diretamente. Ainda que indiretamente o fez. Mas você não contribuiu para o mal. Você não estava lá tentando degenerar a sociedade. Só que você não tem uma vida voltada para o bem, para a virtude. E se isso é assim, para o conhecimento, para a inteligência, para a sabedoria, para agir com prudência em busca da excelência. Se você não tem esses princípios, você não tem direito nenhum de dar pitaco para tentar resolver um problema ou para tentar melhorar alguma coisa na sociedade. Se de fato você não tem estrutura para isso. E uma sociedade, ela só é formada de fato e só é mantida quando pessoas como os conservadores, que têm essas características de fato, eles é quem determinam os rumos políticos, administrativos dessa sociedade. Se o Brasil está do jeito que está, é porque revolucionários fizeram isso que nós estamos passando até hoje. Mas se eles ainda estão lá, fazendo tudo isso que estão fazendo, e de fato estão, é porque nós não podemos contar com os isentões. E uma coisa que eu fico abismado, e vou terminar aqui agora. Eu vou pegar, por exemplo, a imagem de uma greve. Não que eu seja favorável à greve, ou seja contra, cada caso é um caso. Mas eu vou pegar aqui só para fazer a ilustração. Aquela pessoa que não participa da greve, mas que na hora que a greve dá os seus bons resultados, por assim dizer, olha, conseguiram aumento salarial, ver mais um benefício aqui, outro ali, aumentou o benefício que já existia, aquela coisa toda. Quer dizer, agora vem os frutos bons daquela luta, daquela greve. Só para título de exemplo. O isentão é aquele que não foi para a greve. Ele não deu a cara para bater. Mas ele, nessa hora, ele, não, olha, como eu não fui trabalhar, como eu não dei a cara para bater na greve, então eu acho que eu não tenho direito a desfrutar dessa conquista. Como eu não fui para a batalha, eu não lutei, então eu não ajudei a vencer, então eu também não posso contar como herói. Ele não, em geral, isentões não têm esse tipo de julgamento. E aí ele vai querer entrar lá na foto, né? Então cabe a quem? Os que venceram. Os conservadores. Opa. Tu não deu a cara para bater. Você não estava lá no fronte de batalha. Então tu também não vai ficar pousando de herói aqui não. Porque se tu usou o teu direito de não querer ir para a guerra, é um direito seu, você usou, ótimo. Só que essa guerra foi vencida. Foi vencida pelo bem. Só que agora eu não vou deixar você entrar na foto e nem no mural daqueles que venceram. Daqueles que deram vida, daqueles que deram esforço, daqueles que batalharam, daqueles que estudaram para fazer um país melhor. Você não vai ser contado com os bons. Reserve-se a sua vidinha, porque é isso que
que você é e é isso que você merece.